Gente, veremos alguns... Não, estou vendo aqui. Algumas informações importantes, alguns pontos importantes do sistema imune inato adaptativo. Semana passada eu dei um pouco sobre a introdução do sistema imune. Falei da importância de vocês entenderem como que as células são ativadas a partir das citocinas, transdução de sinal, expressão gênica das citocinas. E hoje a gente vai tentar ter uma integração dessas células, das citocinas, e semana que vem a gente vai falar da produção dos anticorpos. Então, a gente vai aprofundar na ativação do sistema imune adaptativo, tá? Que tem algumas informações importantes e é um pouquinho mais longo. Então, a gente começa falando do HIV, que é um vírus que infecta células do sistema imunológico, tornando assim as pessoas suscetíveis a qualquer patógeno que, para quem tem o sistema imunológico funcionando normalmente, é combatido rapidamente. Mas para essas pessoas que têm o HIV ativo, qualquer micro-organismo pode ser fatal. Aqui traz o Cazuza, deixa eu colocar meu ponteiro, que acho que muitos de vocês nunca viram, não sei se vocês conhecem o Cazuza. Deixa eu ver. Opções de ponteiro aqui. Mas ele era o vocalista, né, do Barão Vermelho, que era uma banda muito famosa nos anos 80. E na época em que ele divulgou que estava positivo para HIV, as pessoas ficaram chocadas, né? E rapidamente ele emagreceu, nos Estados Unidos, todos os tratamentos, porque ele tinha dinheiro, mas não teve jeito, né? Ele veio a falecer. Então, qual é o problema dos aidéticos? Aidético a gente usa para dizer que o vírus do HIV está na sua fase aguda, se desenvolvendo dentro dos TCD4. Então, por que essa doença, né, HIV, que é o vírus da imunidade, AIDS, né, que é a síndrome da imunidade adquirida, causa essa deficiência da ativação do sistema imune adaptativo. Então, vamos entender qual é a função dos linfócitos TCD4 para que em pessoas com esse vírus essa função fique praticamente inexistente. Temos aqui um artigo recente do pessoal da Unicamp que detectou que o coronavírus também é capaz de infectar os linfócitos TCD4. Tá? Então, coronavírus ou SARS-CoV-2, são sinônimos, também foram detectados dentro dos linfócitos TCD4, fazendo com que a gravidade da doença, nesse caso, se torne muito maior nessas pessoas com esses vírus nos linfócitos TCD4. Isso. Estão me perguntando, pode falar aidético? Não tinha mudado para soro positivo? Toda vez que falar que a pessoa é soro positiva, né, eu tenho HIV positivo, significa que ela tem o vírus, mas ela não está com a infecção. Naquele momento, ela não tem os sintomas da doença. Quando a gente fala uma pessoa aidética, é porque ela está com os sintomas da doença.
Então, ela é HIV positiva e ela está com a imunodeficiência, né? Já está apresentando uma perda do adaptativo, tá? É pejorativo, não deixa de ser verdadeiro, né? É a idética, porque ela está com AIDS, ela está. Guilherme mandou aí terminologia. É isso, Guilherme, que não dá tempo de entrar agora. Guilherme? Professor, eu acho que é esse caminho que você está falando mesmo. A pessoa soro Oi, positivo. professora, desculpa, travou aqui. Ah, não tem problema. Eu só mandei quem quiser depois dar uma olhada, se tiver interesse, para dar uma. Não é assim, não que a senhora esteja errada, mas não é bem assim. Uma sensíveis falar justamente porque eu tô muito Pejorativo, ficou muito né? pejorativo. Uhum, É igual aquela questão da homossexualidade, homossexualismo, né? Então, uhum. assim, são só questões assim de palavras que para muitos, por exemplo, minha geração já não viu isso, mas a geração mais velha, a ele ser chamado de idético é muito pesado, né? Uma coisa muito negativa. Entendi. Toda vez que a pessoa tem, né, a positividade do soro, a positividade do vírus no soro, é errado falar que a pessoa tem AIDS. Ela não tem a AIDS. Ela só tem o vírus que ainda não desenvolveu as doenças. O organismo dela ainda está conseguindo segurar lá o desenvolvimento do vírus. Mas aí depois eu vou entrar nisso aí que o Guilherme falou. Guilherme, que sempre é interessante a gente se atualizar, porque o mundo, cada dia, né, tem coisas diferentes e às vezes não dá tempo da gente seguir junto, não, gente. É muita informação, muito rápido. Mas não é errado quando a gente fala a pessoa é aidética porque ela está com sintomas da AIDS, né? Beleza? Sempre, né, Guilherme? Que o mundo muda muito rápido, a gente vai ficando para trás, se não dá. Bom, qual é a função? Então, o sistema imune sempre reconhecer um patógeno, ativar as células de defesa, produzindo substâncias que vão conversar, fazer uma conversa entre as células, que são as citocinas ou interleucinas, também conhecidas, né, como interleucinas, e assim causar um efeito. Então, a gente fala que existe uma ação efetora a partir do momento que essas citocinas se ligam nas células de defesa, se ligam nas células do endotélio, se ligam em outras células circundantes daquela infecção, e quando elas se ligam num receptor delas, uma alteração dentro das células vai acontecer, sempre para que ocorra um patógeno, e depois a gente tem que ter essa ação para que ocorra a volta à normalidade, que a gente fala então da homeostasia. Então, ao mesmo tempo que o sistema imune tem que ser ativado, ele também precisa ser desativado, porque senão aquela ação se torna crônica, como a gente viu semana passada, e aí ocorre a perda da função do órgão, necrose, né, a substituição das células daquele órgão por tecido conjuntivo. Bom? Então, lembrando que faz o nosso sistema imune são originadas na medula óssea. Então, a medula óssea vermelha é um órgão linfóide primário. Então, toda vez que falar órgão linfóide primário, é porque é a origem. E o secundário é onde vai ocorrer ou a maturação, ou a proliferação, o armazenamento dessas células. Tá? Então, a gente tem aí. Tati, Oi? ó, eu não sei se eu estou fazendo confusão, mas o timo ele não é primário. Parece que tem no Isso. livro. Não, mas eu ia chegar lá também. Ah, Não, imagina.
tanto a medula óssea vermelha, né, medula óssea dos ossos achatados, quanto o timo são órgãos linfóides. Exatamente porque na medula óssea acontece a formação do linfócito T e é somente no timo que ele vai sofrer a maturação de linfócitos B, que são formados na medula óssea e também são maturados lá. Tá bom? Isso aí. O restante que a gente viu é órgão linfóide secundário. Então, a gente tem aqui, né, mostrando a célula progenitora mieloide, a célula progenitora linfóide. Mieloide vai gerar todas as células do sistema imune inato, e a linfóide vai gerar as células do sistema adaptativo, mais as natural killer, NK, que fazem parte do sistema imune inato. Então, os linfócitos B e T são provenientes desse progenitor linfóide. A medula óssea mesmo, B, sofrem maturação, e somente no timo que os linfócitos T vão sofrer a maturação, vão se tornar viáveis, né, para poder agir contra os patógenos. Por que chamam linfócitos B? Vocês acharam a origem dessa letra B? O T, tudo bem, né? T vem de timo. E os linfócitos B? Por que chamam B? Ó, Marcos, bursa de Fabrício, e isso também, né? Foi descoberto lá nesse órgão aí das aves, né? Isso, e porque em inglês, medula óssea tem esse nome, né, de bone narrow, acho que é narrow, não é, Marcos? É marrow mesmo? Acho que é narrow, não é? Marrow, de medula? Não sei, para mim era narrow, beleza. Joia. Então, linfócitos B, porque eles sofrem maturação na medula óssea mesmo, tá? Bom, nós temos aí as células que têm granulócitos, as células que têm os núcleos lobulados. Vocês chegaram a ver, não, né? Obrigada. Vocês vão, acho que, ver essa semana, né? As células do sistema imune lá no morfo, nas lâminas do morfo. E vocês rapidamente vão enxergar os granulócitos e esses núcleos lobulados, segmentados. Muito fácil de ver neutrófilo, porque são as células que aparecem em maior quantidade no sangue, e eles têm o núcleo segmentado em 3 lóbulos. Então, é bem fácil de identificar um neutrófilo. Eosinófilos são 2 lóbulos, basófilos são um pouquinho, uma segmentação um pouco, não muito evidente. Então, a gente vê um preenchimento maior aí do núcleo dentro do citosol. Os monócitos a gente encontra só no sangue. Os macrófagos são os monócitos quando entram no tecido. E temos as células dendríticas, que parecem estrelinhas, né? Elas têm essas projeções aqui da membrana plasmática para poder fazer uma fagocitação mais eficiente dos patógenos, tá? É a NK, a Natural Killer, que faz o sistema imune inato com o sistema imune adaptativo. Então, as células dendríticas, elas têm uma idade de fagocitar. Ai, desculpa, falei NK? Amanda, desculpa, tô doida. Aqui, ó, tô apontando e falando errado, né? As células dendríticas, desculpa, que fazem a conexão. Sexta-feira, como vocês diriam, né? Também tem desculpa, ó. As células dendríticas são as células que fazem a conexão do sistema imune inato com o sistema imune adaptativo. Então, as APCs, elas são células apresentadoras de antígenos, né? As células dendríticas, os macrófagos, mas as células dendríticas, principalmente, fagocitam os patógenos, destroem
os patógenos e expõe pedaços desses patógenos para fora. É aí que tem os linfócitos T se ligando nesses patógenos específicos dele, lógico, para depois ativar os linfócitos B. Então, a gente vai ver isso etapa por etapa. Então, lembrando, né? Os granulócitos apresentam grânulos no citoplasma, tem diferentes substâncias e que são eliminadas de acordo com a ativação deles pelas citocinas. E as mononucleadas, que vocês observarão lá nas lâminas, um núcleo bem arredondado, sem segmentação. Lembrando, neutrófilo, basófilo, eosinófilo também podem ser chamados de PMN, polimorfonucleados, tá? Então, se vocês lerem PMN, vocês se lembrem que pode ser uma dessas 3 células, tá? Então, todas essas células são produzidas lá na medula óssea vermelha e somente o timo vai sofrer a maturação. Nossa, somente os linfócitos T, desculpa, vão sofrer a maturação no timo, tá? Todas as outras são produzidas e sofrem maturação na medula óssea vermelha. Então, a gente tem que o timo e a medula óssea vermelha são os órgãos linfóides primários. Todos os outros órgãos envolvidos com a defesa do organismo são os secundários, os órgãos linfóides secundários. Então, aqui tá errado, né, gente? Não são amígdalas, isso aqui tá no ABAS, tá? Esqueci de corrigir isso antes. São as tonsilas palatinas que a gente viu na semana passada, tá? As adenoides que a gente tem nas narinas, né? Eu já operei da adenoide quando eu tinha 19 anos, porque elas viviam inchadas, então eu respirava. Só que aí o médico não me indicou um tratamento para alergia e depois de um tempo elas voltaram a inchar. Então, não resolve, né, operar o paciente se não resolver o motivo, né, o que está causando a alergia. Então, a adenoide, ela fica demasiada devido a um estímulo, algum alérgeno que vai causar, então, ali a proliferação e a liberação de histamina, a proliferação das células, ou seja, precisa tratar a alergia, senão volta a ficar inchado de novo, tá? Brônquios, né, tem também lá no intestino, tecido também, linfóide urogenital, os linfonodos, vocês se lembram da linfa, do sistema linfático, linfonodos, tá bom? O baço, olha lá, Hugo. O Hugo agora tá mais adulto, né? Tá mais tranquilo. Agora, criança sem baço. Hã? Preocupado também. Preocupado. Umas coisas que vai acontecer ali na resposta, né? Do baço, né? Adaptativa, Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Até agora não morreu, né? Então tá bom. Lembrando, o baço é importante para combater as bactérias que têm cápsula, né? Aquela estrutura de polissacarídeo, glicoproteica, né? De glicoproteínas, que tem polissacarídeo. Principalmente a Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae, que também causa pneumonia, e a Neisseria meningitidis, que causa meningite. Então, são essas daí que o Hugo tem que tomar cuidado, Hugo. Mas geralmente isso é mais em criança, tá? Criança que perde o baço por um acidente, ou que nasce sem o baço, tem que tomar as vacinas e se precaver contra essas bactérias. Então, um mapa, né, bem resumido do nosso sistema imune. Lembrando que a gente tem a primeira linha de defesa, que seriam as barreiras para a entrada dos patógenos. Uma vez que eles entram, a gente tem as células, macrófagos, os neutrófilos, natural killer, a célula para tentar combater. No caso, os fagócitos, os neutrófilos e os macrófagos. Natural killer não fazem fagocitose, elas são citotóxicas,
elas causam a morte da célula que está infectada por algum patógeno intracelular, e as células dendríticas, que são também fagócitos e que vão apresentar, principalmente elas, o antígeno para os linfócitos T. Temos as proteínas, o sistema complemento, coagulação, as defensas, a gente viu isso semana passada. E o sistema imunológico, nós temos só 2 tipos de células, que são linfócitos T e B. Em relação às moléculas, né, que a gente fala aí, o sistema humoral, nós temos os anticorpos, que a gente chama de imunoglobulinas. Tranquilo, sem problema. Então, funcionalmente, a gente tem que a resposta imunológica pode ser dividida em inata, adaptativa. Lembrando, a inata, ela é ativada em minutos depois da entrada do patógeno. A adaptativa demora dias para que ela possa atuar de maneira eficaz. Então, como eu falei para vocês semana passada, é a história da gente entrar em contato com uma pessoa com gripe, não desenvolver os sintomas, ou seja, o influenza entrou em contato com o nosso organismo, só que o sistema imune inato deu conta do recado. Se a gente apresentar sintomas, significa que a gente está com a doença, está com gripe. Nesse caso, nós partimos para o sistema imune adaptativo. Então, aqueles 3, 4 dias que a gente fica com sintomas é porque o sistema imune adaptativo está tentando massacrar o vírus. E aí depois vem a remissão dos sintomas, né? A gente tem aí a resposta eficaz do sistema imune adaptativo. Lembrando que se a gente entra em contato com o patógeno e ele se desenvolve no nosso organismo, a gente tem aí uma infecção. A gente só vai ter a doença se os sintomas aparecerem, ou seja, se o sistema imune inato não der conta do recado. Então, a gente tem todos esses complementos, né, do sistema imune inato, células fagocitárias, as natural killer, enzimas, secreções, o sistema complemento. Então, a gente tem que uma primeira linha de defesa inespecífica, inalterável, diferente da adaptativa, que vai ser específica para cada patógeno. Tem memórias para infecções, por isso que a gente não pega determinadas doenças mais de uma vez na vida, como sarampo, rubéola, porque a gente já criou células de memória, que são os linfócitos B, mais anticorpos, né, uma quantidade ideal para combaterem o patógeno assim que eles entram em contato. Então, nesse caso, tanto o sistema imune inato quanto o adaptativo eles vão atuar ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que a gente tem aí uma resposta muito mais eficaz quando o patógeno já causou a imunização. Daí que vem a importância da vacinação. Então, a resposta mais eficiente é uma reinfecção. Então, aqui a gente tem o tempo, né, em horas, dias, da resposta imune inata. A gente tem aí 12 horas, um dia, para elas tentarem dar conta do recado. E, nesse meio tempo, a resposta imune adaptativa vai sendo ativada, só que demora para a eficácia dela surgir. Por quê? Como cada linfócito B e T é específico para um antígeno, até o antígeno ser apresentado para eles e eles serem selecionados, sofrerem proliferação, produzirem anticorpos e tudo isso atuar sobre o antígeno, leva dias, tá? As duas respostas e isso, Helena, são ativadas ao mesmo tempo.
Só que demora mais para a adaptativa surtir efeito. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a inata está tentando combater no local lá da infecção aquele patógeno, as células dendríticas já estão carregando pedaços daquele patógeno para os linfonodos, para apresentarem para os linfócitos T e B e já começar a seleção do linfócito B e T específico para aquele antígeno. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, só que é mais lenta a resposta da adaptativa. Só que também quando ela vem, né? Ela vem com tudo. Então, por isso que demora mais, devido a essa seleção. Imaginem quantos trilhões, né, de tipos de linfócitos B e T a gente não tem, tá? É uma coisa que tem que ficar clara, né? Que eu acho que quando a gente começa a estudar imunologia, dá esse clique, que até então a gente não tinha esse conhecimento. A nossa medula óssea produz os receptores de linfócitos T e B para qualquer antígeno que possa surgir na natureza. Porque vocês imaginem, se tivesse que surgir o patógeno primeiro no nosso organismo, apresentar esse patógeno para a medula óssea, para ela fazer uma célula contra aquele patógeno, para depois esses patógenos sofrerem maturação, para depois serem ativados, aí morreu. A pessoa já estava morta. Então, olha como a nossa medula óssea é inteligente. Ela faz linfócitos T e B diferentes, né, os receptores, né, diferentes, para possíveis patógenos que possam surgir de qualquer lugar. Por isso que existem pessoas que são resistentes ao coronavírus. Por quê? Devido à medula óssea dela ter recebido genes dos pais que permitiu, assim, montar diferentes conjuntos de receptores de linfócitos T e B. Aí é que está o X da questão. É aí que eu vou contar uma história para vocês super interessante mais para o final. Exatamente, Lu. Cada linfócito só tem um tipo de receptor para um antígeno. Exatamente. É um tipo só de receptor, tá? Que vai se ligar em um antígeno. Diferente das células da resposta imuninata. Resposta imuninata tem receptores de tudo quanto é tipo na superfície delas, né? Agora, diferentes dos linfócitos T e B. Ele só tem um tipo para cada antígeno. Lógico, eles têm vários tipos de receptores, mas cada um tem uma função. Agora, receptor para reconhecimento do antígeno é um só nos linfócitos. Nas células do sistema imuninato, são para vários tipos de antígenos. Tá? Ficou claro? Beleza, Lu? Receptores proteicos. Isso, exatamente. Antígenos proteicos. Porque carboidratos são reconhecidos pelas células do sistema imune inato e pelas lectinas, que são as proteínas que se ligam aos carboidratos, que a gente viu na semana passada, tá? Isso mesmo, perfeito, Hugo. Então, aqui mostrando a quantidade de antígeno para a indução da resposta adaptativa e memória imunológica. Então, a gente tem a entrada do micro-organismo, né? E aqui a quantidade dele, estabelecimento da infecção, indução da resposta adaptativa, e aí, a partir daí, a gente tem a resposta imune adaptativa. Então, demora
para ocorrer a efetividade da adaptativa, exatamente por isso, pela seleção daqueles linfócitos específicos para aquele antígeno. E isso demora horas para a gente pensar na seleção, demora horas para ocorrer a ativação do linfócito B, depois para a produção do anticorpo e para eliminar esse patógeno no nosso organismo, tá? E depois vem a memória imunológica. Então, nós temos que a comunicação entre as células do sistema imune sempre vai acontecer ou por contato, né, receptor e ligante, sempre vai ter um receptor em uma célula que se liga num ligante na outra célula imune. Ou então acontece por mensageiros solúveis. Então, ou é contato célula-célula, receptor e ligante, ou ligando aí, né? Ligante, eu prefiro, acho que fica melhor. Ou então, quando uma molécula ou um patógeno ou um antígeno se liga em algum receptor da célula, ocorre a ativação dos genes que vão produzir as citocinas, e essas citocinas vão fazer a ativação das células até em distâncias grandes, né? A infecção tá aqui, vamos supor, cortei meu braço, tá formando pus, ou seja, tem neutrófilo ali morrendo, tentando combater aquelas bactérias que entraram em contato, o negócio está piorando, não está dando conta, o sistema imune inato, e aí as citocinas que vão sendo liberadas aqui caem na corrente sanguínea e vão recrutando os macrófagos, linfócitos que se encontram no linfonodo mais próximo daquela infecção. Então, por isso que é importante ter linfonodos em vários locais do organismo. Porque quanto mais próximo da infecção, mais rápido vai ser a ativação do sistema imune adaptativo. Tá? Então, tem que fazer essa relação. Por exemplo, quando estou com dor de garganta, a gente sente, né, os linfonodos mais doloridos, inchados. Então, os linfonodos aqui da minha garganta. Agora, se eu tiver com uma íngua, né, que é um linfonodo inchado, aqui na axila, então pode ser outra região que tenha tido entrado em contato com o antígeno, né, e mais próximo aqui desse linfonodo. Então, façam essa relação para pensar na ativação do adaptativo, tá? Então, as citocinas, elas funcionam como fatores de crescimento, ativação, diferenciação das células e recrutamento também. Então, olha só os receptores do macrófago. Então, são vários tipos de receptores que reconhecem vários tipos de antígenos. Então, como eles são inespecíficos, eles vão tentar reconhecer o máximo de tipos diferentes de antígenos. Então, aqui a gente tem o receptor de LPS, que é o lipopolissacarídeo, né, aquela molécula das gram-negativas. Receptor de mannose, que é um açúcar que está presente em grandes quantidades nas paredes das bactérias, tá? Nas membranas plasmáticas, paredes celulares. Então, é uma maneira também de detectar ali um patógeno bacteriano. De glicana também, né? Outro tipo de açúcar. Interferon gama. O interferon gama é eliminado a partir da ativação das moléculas do sistema imune. Então, esse interferon gama vai ser eliminado, vai ser ligado aqui no receptor de macrófago e ele vai ser ativado. Então, são vários tipos de receptores para diferentes tipos de micro-organismos. O interferon gama é eliminado quando existe uma infecção viral, ou seja, um micro-organismo intracelular. Aí, fator de necrose tumoral também vai ativar, né, o macrófago, os receptores Toll-like. A gente tem
capacitação facilitada quando tem o complemento, o fragmento C3b ligado na superfície do patógeno, assim o macrófago faz a fagocitose mais eficientemente. Aqui, receptores da imunoglobulina, da fração constante, da região constante delas, também faz uma fagocitose mais eficiente. E, nesse caso, a gente tem os outros receptores para apresentar os antígenos. Então, temos aqui MHC1 e 2, coestimuladores CD40 e B7, moléculas de adesão que a gente viu lá na aula passada, né? ICAM, LFA, para se ligarem lá nas integrinas, selectinas lá do endotélio. Então, todos esses receptores desempenham funções diferentes quando são estimulados. Mas, diferente dos linfócitos, eles são feitos para qualquer tipo de antígeno. Por exemplo, LPS. LPS é comum das gram-negativas. Então, tanto faz se for uma Escherichia coli, que é gram-negativa, tanto faz se for um Vibrio colar, que é gram-negativa. Então, são moléculas que os macrófagos reconhecem que aparecem em todas as bactérias gram-negativas, aqui, na maioria das bactérias, esses receptores aqui de glicana e manose, e não são ativadas para aquele tipo de bactéria. Então, elas tentam, lógico, né, destruir aquelas bactérias, mas o sistema imune adaptativo é extremamente específico. É para Escherichia coli ou é para Vibrio colar, então, para cada bactéria tem um antígeno específico e não geral, como aqui no caso do sistema imune inato. Isso, tá. Eu já vou chegar lá, tá, Ju? Já explico, tá? Nós temos os receptores Toll-like, né, que eu falei para vocês, que foi descoberto primeiramente na mosca, na Drosophila melanogaster, que é a mosquinha das frutas, aquelas que ficam em volta da banana. Né? Então, eles fizeram lá o estudo e descobriram esses receptores, depois descobriram receptores com o mesmo formato e mesma função aqui nas nossas células também. Aqui nas nossas células, né? Então, nós temos células dendríticas que apresentam também o Toll-like, né? Tem os macrófagos. Beleza, Mari. Nós temos aí os macrófagos que apresentam Toll-like, as células dendríticas também. Então, as células dendríticas também podem ser ativadas por qualquer outro tipo de antígeno, assim como os macrófagos. E não é algo específico daquele antígeno. Pode ser comum a um grupo de patógenos, né? Como no caso, a gente tem aqui, ó, LPS, ou gram-positivos, ou RNA de fita dupla, ou LPS aqui, né, gram-negativos, flagelina, que é a proteína aqui presente no flagelo, DNA não metilado. Então, todas essas substâncias, essas moléculas, se ligam TLR, nesses receptores, cada um tem uma especificidade, né? Cada receptor vai deixar essas moléculas específicas se ligarem para que ocorra, então, a ativação da célula dendrítica, aqui no caso, dos macrófagos, e assim ocorrer a liberação de citocina. Nesse caso aqui, olha que interessante, a gente tem uma célula dendrítica ativando um linfócito T. O que vai ser eliminado aqui? O que vai ser liberado pela célula dendrítica? A interleucina 12. Essa interleucina 12 atua na maturação dos linfócitos T. Então, a gente tem aí uma interleucina mais
união, né, vamos colocar assim, um contato do linfócito T com as células dendríticas. Contato mais citocina. Tudo tem que acontecer, porque se tiver só o contato, não tiver citocina, ou se tiver só a citocina, não tiver o contato, não ocorre a ativação correta dessas células e não vai ter a ativação de outras células, tá? Agora sim, aí, Ju, os receptores de células T, tá? Dos linfócitos, né? Tanto T quanto B. Então, o que a gente tem no linfócito T? Então, os linfócitos T apresentam receptores que são chamados de TC, né, de células T, que têm uma estrutura diferente dos receptores das células B. Os receptores das células B são anticorpos, tá? Então, aqui a gente tem um anticorpo, que é um receptor de célula B, que tem a estrutura diferente do receptor da célula T. O receptor da célula T tem duas subunidades, alfa e beta. E a partir dessa recombinação dessas subunidades alfa e beta, é que vem a diversidade de antígenos que os linfócitos T podem reconhecer. Então, a gente vai ver semana que vem toda essa parte de recombinação genética desses genes para gerar receptores com diferentes afinidades por diferentes antígenos, tá? Então, semana que vem a gente vai ver isso certinho, porque aí entra a parte genética. Então, a gente tem aqui, na célula T, CD4 ou CD8. Vocês viram o que significa essa história de CD? O que é isso? O que significam essas duas letras? Eu não sei o que significa, mas o que vai gerar. A 4 é auxiliar e a 8 é o linfócito T citotóxico. Isso. E a 4 é o linfócito T auxiliar. Helper. Isso. Helper. Isso, helper auxiliar. Mas aí, vocês não tiveram curiosidade para saber o que significa o CD? Peraí. Turma, ninguém? Eu devo ter visto. Tô vendo aqui no chat, tá aberto, ninguém tá me escrevendo. Ah, putz. Gente, vocês estão aí comigo? Ou só a Ju e o Hugo que eu tô vendo? A Ana Clara tá com a câmera fechada. Ai, Alessa! Ô, Helena, você é ótima, gente. Obrigada, viu, que vocês estão aí. Muito obrigada. Aí, Ana, obrigada. Ó, vocês estão no meu coração, tá? Nem o Hugo sabe como é que... Ai, o Marcos também não sabe, Marcos. Você tá aí, Marcos? Ai. Eu anotei a produção dele, né? Fala da seleção positiva, né? Que tem, quando você vai maturar aí os receptores, você pode fazer dois tipos de seleção. A seleção positiva, que é aquela que vai ligar ali com o linfócito T, e a seleção negativa, que é aqueles lá que não tem ligante, tem que mandar embora. Eu até coloquei aqui o CD, mas não coloquei o significado. Aí, saiu errado, né? Cluster, é cluster. Isso, Guilherme. Cluster of Differentiation, né? Grupo de diferenciação. Pô, quem escreveu? Guilherme, obrigado, Guilherme. Cluster de diferenciação, isso. Então, são grupos de moléculas. Aí ficou curioso também, né? Aê! Que vão se ligar em receptores, ativando para serem ativados, na verdade, né? Esses CD8, CD4, CD8 se ligam em receptores, fazendo com que os linfócitos T sejam ativados de uma maneira ou de outra, tá? A gente vai ver também. Beleza. Então, CD é cluster
grupos de diferenciação, tá? E MHC? MHC tipo 2 tem aqui, ó, no linfócito B. O que significa MHC? Vocês chegaram a ver isso hoje na tutoria? MHC complexo isto, H, isto, M. É que eu deixo para decorar os nomes na véspera da prova, não fico perdendo. Sem problema. Mas eu sei que é isso, complexo de histocompatibilidade. Isso, perfeito. Quem escreveu? Marcão. O Marco, Marcos. Eu vou contar para vocês uns causos interessantes sobre o MHC, hein? Vamos ver. Beleza. Então, ó, o que é importante desses receptores no linfócito T? O receptor de linfócito T, TCR, né, que está mostrando aqui, o CD4 e o CD8. Tá? São super importantes esses dois aqui dos linfócitos T. Cada antígeno se liga em um receptor TCR específico. Então, se é de Escherichia coli, vai ter alguma proteína da Escherichia coli que vai se ligar nesse receptor, né, que vai ativar esse receptor para que ocorra a resposta imunodaptativa. A mesma coisa para o linfócito B. Uma única proteína da Escherichia coli vai se ligar com esse anticorpo presente aqui no linfócito B, que vai desencadear, então, a resposta adaptativa. Então, existem várias proteínas na parede da Escherichia coli. Uma delas vai ser específica para um receptor de um linfócito. Ah, mas existem outras proteínas da Escherichia coli? Sim. As outras podem ter receptores em outros linfócitos. Mas para cada linfócito é um antígeno. O patógeno pode ter vários antígenos, mas um antígeno só vai se ligar em um linfócito, em um tipo de linfócito, tá? Que é específico para ele. E aqui também, tá? A gente tem as imunoglobulinas, os anticorpos, como sendo muito importantes aí para os linfócitos B. Então, a gente tem as características, né, do tipo de resposta, a gente já viu isso semana passada também. Lembrando que as proteínas que são liberadas na inata, a gente tem principalmente o sistema complemento, que eu trouxe para vocês agora, e adaptativa. Na adaptativa, os anticorpos, tá? Os receptores, né, que eu falei para vocês. Então, lembrando que na inata são vários tipos de receptores, o Toll-like, tem para formilpeptídeo, que está presente nas bactérias, tá? Esse receptor de formilpeptídeo também é específico para qualquer bactéria. Então, qualquer grupo, né, qualquer espécie, gênero de bactéria vai ter esse formilpeptídeo, e aí essas células reconhecem. Receptor de mannose, esse scavenger aqui, geralmente é para DNA, para fitas de DNA ou RNA fita dupla, tá? E aqui os receptores, que são as imunoglobulinas, que ficam ligadas na membrana dos linfócitos B, e os receptores de linfócitos T, que tem uma estrutura molecular diferente dos anticorpos, tá? Então, nós temos aí a imunidade inata, que é inespecífica. Lembrando, né, que ela pode reconhecer tanto patógenos extracelulares quanto intracelulares. E aí a gente tem que os intracelulares são principalmente os vírus, né, que os vírus não se desenvolvem fora de uma célula hospedeira, somente dentro, porque ele precisa utilizar a maquinaria da célula hospedeira, como ribossomos, todo o aparato, né, de síntese proteica para formar as cápsulas, as partículas virais. Existem bactérias que também são intracelulares, micobactérias, a Neisseria, gonorreia, que causa gonorreia,
Cryptococcus neoformans, que são leveduras. E aí a gente tem a ação das células de defesa para esse tipo de micro-organismo intracelular, que são as NK, Natural Killer, e macrófagos ativados, que vão tentar destruir essas células, né? Também tentar fagocitar células, ou os micro-organismos que estão do lado de fora, que não conseguiram entrar ainda, esses macrófagos vão destruir. Bom, nós temos aí os tipos de receptores, né, o Toll-like lá nos macrófagos, cada tipo de Toll-like se liga em antígenos diferentes, mas que são comuns em bactérias, em vírus, em protozoários, fungos, tá? Então, é inespecífico. É para um grupo de micro-organismos específico, mas é inespecífico o que eles vão reconhecer. Não é próprio de um micro-organismo, é próprio do grupo do micro-organismo. E aí, a ativação dos macrófagos vai fazer com que ocorra a liberação de interleucina 1, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Então, são essas 3 citocininas que os macrófagos ativados liberam. E cada uma delas vai ter uma ação efetora. Esses receptores só vão identificar que é um patógeno? Isso. Eles vão identificar que é algo estranho, mas não sabem qual é o tipo de patógeno, nesse caso. Só sabe se é extracelular ou se é intracelular. E aí eles vão tacar bomba para tudo quanto é lado para tentar destruir, né? De maneira inespecífica, mas que é eficiente. Certo, Amanda? Então é isso aí. Eles vão identificar só que é um patógeno. E que, né, tem partes daquele patógeno, que são os antígenos, que eles vão identificar, mas eles não sabem qual é o antígeno, né? Eles não sabem. E isso não é específico, é tacando bomba para tudo quanto é lado. Então, no caso do fígado, o que essas interleucinas vão ativar, né? O que elas vão causar lá de ativação no fígado? No caso da interleucina 6, a gente vai ter a produção das proteínas de fase aguda. Ai, desculpa, gente, que susto. Sim, agudo mesmo, hein? Agudo, gente, pelo amor, pensa numa cachorra louca. Espera um pouquinho. Cindy! Que apareceu um cachorro aqui. Eu sei que vocês morrem de rir quando vocês assistem a aula de novo, né? Assustam comigo. Bom, nesse caso... Quase mata a gente do coração, gente. Tá louco. Nesse caso, é a interleucina 6 que vai estimular a liberação dessas proteínas de fase aguda e também do sistema complemento, tá? Olha só que interessante. Isso aqui, vocês vão ver muito na prática clínica e agora também com a história do coronavírus. Proteína C reativa ou PCR. Não é a PCR como método de detecção do coronavírus. Vocês lembram o PCR que a gente viu na etapa 1? Reação em cadeia de polimerase, que vai amplificar milhões de vezes o material genético para ser detectado. Aqui é uma proteína C reativa, daí que vem PCR. Quando se faz a detecção em altas concentrações dessa proteína no sangue, a gente tem um indicativo de uma inflamação. Pode ser tanto por uma infecção ou tanto por uma doença autoimune. Então, a PCR, ela é inespecífica para qual tipo de inflamação aí, ou patógeno está presente no nosso organismo. Só que ela é um indicativo de que tem interleucina 6 sendo liberada no sangue, consequentemente, tem macrófago ativado no nosso organismo. Então, eu sei, tem uma amiga minha que está com o irmão entubado no Alsta, vai fazer 40 dias já, com Covid. E ela sempre me manda o áudio do sobrinho dele, que está fazendo medicina. E ele manda o áudio para a família, ela me manda também para
para saber como é que está a situação dele, né? Mas ele está bem. A única coisa que esses dias estava alterada era a PCR. Então, essa proteína C reativa que ainda estava colocando um ponto de interrogação na cabeça dos médicos, né? Se tudo está bem, por que a PCR está alterada? Aí, os médicos, né, falaram para ele depois que pacientes com Covid podem ter essa PCR aumentada até 2 meses após a cura. Então, alguma coisa ainda que fica ativando o fígado a produzir a PCR, mas não que necessariamente está com algum tipo de infecção ou inflamação. Ah, a Ju conhece. Mas o Ju está entubado, Ju, ou só está com a PCR aumentada? Espera ela falar aí. Está entubado. Tomara que eles consigam sair dessa. O irmão dela está melhorando, só não está conseguindo tirar o tubo ainda, mas ele está com a tráqueo, né? Mas a infecção pelo corona está estabilizada. Então, vários outros órgãos também serão ativados pelas citocinas. Como eu falei para vocês, elas são liberadas, elas são solúveis. São liberadas pelos macrófagos, caem no sangue, e onde elas encontrarem receptores, elas vão se ligando, fazendo as modificações dentro das células que elas vão fazer, tá? Então, ó, na medula óssea, essas interleucinas vão ativar a medula a liberar mais neutrófilo. Tanto é que a medula tem estoque de neutrófilo para 2 dias. Então, ela vai produzindo neutrófilo e deixa estocado. Ela tem tanto neutrófilo que, se precisar por 2 dias, ela consegue liberar por 2 dias sem precisar produzir mais, de tanto neutrófilo que ela tem. Hipotálamo, né? Aí a gente vai ter a interleucina 6 aumentando a temperatura corporal. É interessante porque, com o aumento da nossa temperatura, o sistema complemento fica mais ativado e a reprodução dos patógenos fica reduzida, porque eles têm uma preferência de reprodução em temperaturas abaixo de 36 graus Celsius. 35, tá? Em torno de 35,5. Então, quanto mais acima de 37 graus, melhor, porque consegue desnaturar mais as proteínas desses patógenos e ativar melhor o sistema complemento, tá? Aqui a gente tem gordura e músculo, né, sendo também, qual é a palavra? Afetados pelas interleucinas, ou seja, existem receptores, tanto no tecido adiposo quanto no tecido muscular, para que ocorra aí a mobilização, né, das moléculas e produção mais de ATP, mais também de calor, né, com o aumento da temperatura corporal aí, para ajudar nesse aumento da temperatura corporal, a gente começa a tremer, né? A gente treme, com o atrito, aumenta a temperatura, tá? Então, tem todo esse processo sistêmico vai acontecendo, né? E quanto mais citocinas, mais grave vai ser a resposta. Por isso que pessoas que estão tendo respostas mais intensas, mais graves, né, contra o coronavírus, estão tendo mais complicações. O TNF liga nas células endoteliais, estimulando essas células endoteliais a recrutarem as plaquetas. Então, quanto mais TNF vai ser liberado, mais o endotélio vai ser estimulado, ativado, e mais agregação plaquetária vão aparecer. E aí, com isso, a gente tem os microcoágulos, que é o que está causando uma, né, das principais causas da morte pelo coronavírus. Né? Então, é muita citocina sendo liberada, porque a gente vai ver semana que vem, o vírus se liga em receptores que existem em várias células, repito, e ele vai se reproduzindo em várias células,
e com isso estimula uma maior resposta imunológica. TNF, Amanda, se liga em receptores das células endoteliais. As células endoteliais ativadas pelo TNF liberam moléculas para recrutar as plaquetas. Então, conforme as células endoteliais vão sendo ativadas pelo TNF, elas vão liberando substâncias que fazem uma agregação plaquetária, formando microcoágulos. Por que que isso é importante? Se a gente for pensar que o patógeno está no tecido, formando esses microcoágulos lá na luz dos vasos, bloqueia a passagem do patógeno do tecido para o sangue. E assim não permite uma disseminação desse patógeno para outros órgãos. Então, é importante a formação desses microcoágulos, só que de uma maneira moderada e não sistêmica, como no caso de algumas pessoas estão fazendo com o coronavírus, tá? Beleza, Amanda. Pois é. A gente, semana que vem, na virologia, a gente vai falar bastante do coronavírus, tá? A gente vai terminar a bacteriologia clínica. O conteúdo de vírus não é extenso, por isso que vai dar tempo da gente fazer as duas aulas. E aí a gente vai comentar sobre o porquê do coronavírus causar essa ativação tão exacerbada em algumas pessoas e em outras não, né? Bom, aí o macrófago, como eu falei para vocês, sendo ativado, libera interleucina 6 e lá no fígado, a ligação da interleucina 6 nos seus receptores vai fazer com que sejam liberadas proteínas, a PCR, o fibrinogênio para causar a coagulação, né, daqueles microcoágulos, e a lectina ligadora de manose. Então, lembrando, lectina é um grupo de proteínas que se ligam a carboidratos. Nesse caso, manose, por quê? É um açúcar que aparece em bactérias. O fibrinogênio também é quantificado em pacientes com COVID. Não sei se vocês chegaram, né, a ter contato com alguém ou ouviram sobre isso, mas é um indicativo da propensão da pessoa a fazer coágulos. Então, aí tem que entrar com anticoagulante, né? A pessoa tem que tomar anticoagulante depois de algum tempo com COVID, exatamente para não deixar esse fibrinogênio que vai ser liberado pelo fígado formar coágulos mais extensos e que podem matar a pessoa. Então, olha só que interessante. Para que serve essa proteína C, né? Para que serve a PCR? Ela liga em regiões específicas de bactérias, que são essas fosfocolinas. O que é isso? Fosfocolina é um tipo de fosfolipídio que só tem na bactéria e não tem nas nossas células. Quando essa PCR se liga na fosfocolina, ela fica ligada na superfície das bactérias, o macrófago reconhece essa ligação como algo que precisa ser destruído. Então, a presença dessa PCR na superfície das bactérias intensifica a fagocitose. Então, toda vez que uma molécula, né, ou no caso vai ser molécula mesmo, no caso a PCR, o sistema complemento ou o próprio anticorpo estiver ligado à superfície do patógeno, a gente fala que ocorreu uma opsonização. Então, o que é a opsonização? É a ligação de moléculas do sistema imune em antígenos, em locais específicos do patógeno, que vão intensificar a fagocitose das células específicas para a destruição desses patógenos. Então, a opsonização
faz com que os macrófagos reconheçam mais facilmente aquilo como patógeno e também ativam de uma maneira mais eficaz a fagocitose pelos macrófagos daquele complexo todo, né? Vai tudo embora aqui, né? A PCR mais a bactéria vão ser tudo destruídos. Não tem problema, o fígado está produzindo mais. O sistema complemento funciona da mesma maneira, né? Nesse caso aqui, a lectina ligadora de mannose, vocês podem achar também, ó, com a sigla M de Maria, B de bola e L, MBL, porque tá no inglês, né? Que é ligante, lectina binding, né? Lectin binding mannose. Então, a lectina se liga à mannose. Boa pergunta, Hugo. Teoricamente, não. Teoricamente, a PCR não se liga em bactérias encapsuladas. Daí, também, elas escaparem, né, de muitas vias do sistema imune. Porque a fosfocolina, que é o fosfolipídio, está protegido, né, pela cápsula de glicoproteína. Então, boa pergunta. A PCR não se liga em bactérias encapsuladas. Perfeito. E aí também a gente tem a ativação do sistema complemento com a ligação da interleucina nos receptores do fígado. E o que é o sistema complemento? Então, são substâncias termoestáveis, termolábeis, né? Ou seja, elas ficam mais ativadas em uma temperatura um pouco mais alta do que os 36 graus Celsius e meio, contribuindo para a atividade hemolítica, né, das bactérias, dos patógenos, do plasma. E por que chama sistema complemento? Porque é um grupo de proteínas, tem livro que eu achei 30, tem livro que já achei 50, né? 2 livros eu achei 30, já em outro livro eu achei 50, então precisa ver a edição, né? Todas essas proteínas, vamos colocar os 30 tipos de proteínas, aí pelo menos, complementam a ação dos anticorpos. Por isso que é sistema complemento. Essas proteínas também se ligam na superfície dos patógenos, melhorando a fagocitose, opsonizando os patógenos, tá? Como que o sistema complemento pode ser ativado? De 3 maneiras. A primeira é pela via alternativa. A gente vai ver a foto que fica melhor, tá? A segunda vai ser pela leptina. E a terceira vai ser pela via clássica. Então, a via clássica é aquela em que precisa da proteína reativa, da PCR, ou do anticorpo presente. Então, uma maneira assim, como que eu fiz para decorar, né, e absorver aí qual é a diferença entre as 3? A clássica é a última a entrar em ação, né? E para ser clássica, eu preciso do anticorpo, né? Algo assim clássico. Eu pensei dessa maneira, cada um pensa de um jeito, só estou falando como que eu fiz para lembrar, tá? A ativada por... Opa, desculpa aí. A ativada por lectina... Opa, o negócio tá... Peraí, gente, o negócio tá... A ativada por lectina, eu preciso dessa proteína lectina presente. E a alternativa é aquela que não precisa de lectina, não precisa de anticorpo, não precisa de nada, ela faz por si só. Então, eu fui nessa sequência para tentar lembrar e não esquecer mais. Qual é a proteína-chave do sistema complemento? É a C3. A C3 é o cara. Todas essas 3 vias sempre vão levar à clivagem, à quebra do fragmento C3. Essa proteína sempre vai ser clivada, sempre vai ser quebrada, liberando 2 fragmentos, um maior e um menor. Então, a gente vai ver qual que é o maior e qual que é o menor, mas sempre vai ser assim, C3A, C3B. E aí, cada um desses fragmentos vai ter uma atividade específica.
A C3A vai ser uma recrutadora. Ela vai chamar por mais células do sistema imune. Vai ativar também a vasodilatação. A C3B é que vai se ligar na superfície dos patógenos, fazendo a opsonização. E também vai guiar a perfuração das membranas, fazendo um MAC, que é aquele poro que as proteínas do sistema complemento fazem, e assim a bactéria, o micro-organismo, vai perdendo toda a sua integridade devido à entrada e saída de substâncias que ele não poderia perder ou ganhar, né? Então, vamos ver, o sistema complemento tem essa função, recrutar mais células inflamatórias, fazer a opsonização, se ligando na superfície do patógeno e melhorando a fagocitose, né, daquele patógeno, tornando mais eficaz aquela fagocitose, e também formando poros nos patógenos, para que assim se perca a homeostasia, a integridade da célula do patógeno e a morte dele. Então, nós temos aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, via clássica sempre vai precisar ou do anticorpo ou da PCR. Fala, pode deixar. Então, eu fiz assim, Helena, ó. A via clássica é um clássico. Eu preciso de anticorpo, que é um clássico do sistema imunológico, para poder ativar essa via do sistema complemento. Então, o sistema complemento ele pode ser ativado por anticorpos. E qual é o nome que dá? Clássica. Porque o anticorpo é clássico, né? Ele faz parte do sistema imunológico, então ele é um clássico. A via da lectina tá fácil. É uma via que precisa da lectina se ligar, né? Então, aqui a via da lectina precisa aqui no antígeno, no patógeno. A lectina se liga no açúcar do patógeno, e aí sim que o sistema complemento vai ser ativado. Então, a lectina, a via da lectina é a lectina mesmo, precisa da lectina se ligando no patógeno. E a alternativa é a via que não precisa de nenhuma molécula para ativar o sistema complemento. Por si só, o sistema complemento vai ser ativado na superfície do patógeno, sem a presença do anticorpo ou da PCR e sem a presença da lectina. Então, são 3 maneiras de ativar o sistema complemento. Ou por anticorpos, que é a clássica, que é a última. Pensa assim, anticorpo demora para ser produzido, então pensa que é a última. Da lectina, que precisa da lectina para ser ativada, que é a segunda. E a primeira, que é a mais rápida, é a alternativa, que não precisa de nenhuma molécula e que vai ativar o sistema complemento só pela presença do micro-organismo, presença do patógeno. Bom, então a gente tem aqui, ó, olha lá, a via alternativa, só a presença do micro-organismo. Verdade, boa, Bia. A via alternativa é liberal. Não precisa de anticorpo, não precisa de lectina, isso aí. Boa. Então, só de ter um micro-organismo, o sistema complemento já é ativado. A clássica precisa do anticorpo ligado no micro-organismo e a lectina precisa da lectina ligada no micro-organismo. As 3 vias, né, de ativação vai levar ao recrutamento de mais leucócitos, aqui ó, C5A, C3A, que são aquelas anafilatoxinas que eu falei para vocês na aula passada. A C3B, ó, é a proteína do sistema complemento. Ela vai ficar aqui ligada na superfície do patógeno e vai causar a opsonização, então, levando a uma melhor fagocitose, né, destruição do patógeno. E é ela também que vai iniciar, essa C3B, que vai iniciar a formação da MAC, que é o complexo de ataque à membrana.
Imagina. Trouxe para vocês. Tati, rapidinho. Você pode voltar? Perdão. É que meu som tá alto, imagina. Pode falar, Você falar. pode voltar 2 slides, fazendo favor? Claro. Rapidinho. Aqui, esse aqui? Isso. Tá, obrigada. Imagina, aproveito para beber magrinho. Então, mostrando aqui, ó, a alternativa. Aqui está a superfície do patógeno e aqui está o plasma. No plasma, a gente tem as proteínas do sistema complemento. E aí, conforme o sistema complemento vai sendo liberado pelo fígado, essas proteínas vão sofrendo transformações e encontrou a superfície do patógeno, a gente tem aqui, então, a liberação desse fragmento C3b. Então, gente, precisa ficar decorando essa sequência? Eu acho que não. Os tutores, o que eles falaram para vocês? Vocês viram o sistema complemento? Vocês viram hoje o sistema complemento na tutoria? A Lúcia falou que precisava abordar só a clivagem, eu acho. Sabe, a parte da clivagem. Né? Essa parte aqui, né, para formar C3A, C3B? Tá, beleza. Então precisa. Beleza. Deixa eu ver aqui. O povo tá me falando. Credo. Bom, assim, eu sinceramente fui lendo, fui olhando a figura, porque tem que lembrar, é muita informação. Eu acho que ela quer que lembra da clivagem do C3. Não sei, pelo menos, né, vocês têm que ver isso certinho com os tutores de vocês, tá? Mas o que é importante vocês entenderem? Tem a C3, que vai ser a iniciadora aqui da alternativa. Vem uma molécula de água, faz uma alteração química aqui da distribuição dos átomos. Vem uma outra molécula, que é a B, se liga com essa C3, né, que está inativada, que é IC3. Vem uma outra molécula, que é a D, se liga aqui com essa B. Vai sair a B, que clivou a B. Essa molécula IC3 mais um pedaço da B, que é o pedaço maior, por isso que é B, né? Bzão B, vai ser a molécula catalítica da C3. Então, primeiro precisa formar esse complexo catalítico, que tenha C3 e que tem um pedaço da B, que foi ativado aqui pela D, para depois vir outra molécula C3 ser quebrada por esse sistema catalítico, liberando a C3A, que é menor, e fazendo a ligação da C3B na superfície do patógeno, aí causando a oxonização. Então, assim, eu entendi porque eu fui vendo, mas decorar, gente, teria que desenhar várias vezes, tá? Realmente é muito detalhe, mas enfim, falem com os tutores. Já aqui na lectina, na via da lectina, a C3B que vai se ligar com o patógeno. Isso, Helena, é ligação covalente. É bem forte, tá? Isso. É sempre a C3B que se liga no patógeno. Isso aí. É ela que vai ser reconhecida pelo receptor do complemento dos macrófagos. A C3A vai causar inflamação, vai causar o recrutamento dos leucócitos, macrófagos, neutrófilos, e também, junto com a 5A, é a anafilatoxina, faz a vasodilatação, né, para poder fazer com que os leucócitos cheguem mais rapidamente nos locais aí da infecção. Isso aí, Glauco. Beleza. Essa aqui é da via da lectina, tá?
Então, na via da lectina, não começamos com a C3, mas sim com a C4. Então, a lectina reconhece um antígeno aí do patógeno, se liga lá na manose, né, no caso, que vai ser essa parte que ela se liga. Vem a C4, se liga com a lectina. Aqui na lectina existem essas enzimas chamadas MASP1, MASP2, e aí são elas que vão clivar a C4 em C4A, C4B. Então, a C4B, geralmente o B sempre é o fragmento maior. Fica ligado covalentemente. Aí a MASP2, né, também vai clivar o C2 em C2A, C2B. Essa C2A se liga com a C4B. E aí a gente tem a função catalítica C4B, C2A, que vai quebrar a C3, liberando o C3B e a C3A, que vai ser inflamatória. No caso da... Opa, tentando subir aqui. No caso da clássica, a gente tem tanto os anticorpos quanto a PCR, que também vão se ligar na superfície do patógeno, e aí vai ocorrer a quebra da C4, desculpa, a C4B fica ligada, e aí continua a mesma coisa, devia ter colocado uma seta aqui, esqueci. Continua a mesma coisa do que a lectina, tá? Então, o que é interessante é que essa aqui acontece primeiro, porque está no plasma. Mas olha como essas duas aqui são mais eficientes, né? Por quê? Porque fica ligada aqui a proteína que faz a quebra do C3, né? Aqui fica solto, fica no plasma, né? Essa parte aqui, catalítico da C3. Então, a via alternativa é a primeira. Só que ela vai liberando no plasma, né? Para que ocorra a ligação da C3B. Aqui não, aqui já a parte catalítica se liga primeiro no patógeno para depois ocorrer a quebra da C3, nessas duas aqui, né? Tanto da lectina quanto da clássica. Então, mostrando, ó, a C3B que vai dar assinatura para os fagócitos, né? Que a bactéria ali está pronta para ser destruída. A C3A vai recrutar fagócitos. E aí, olha que bonitinho aqui, ó. Talvez, acho que é isso aqui que a Lúcia pediu para vocês entenderem. Na clássica, qual vai ser a atividade catalítica? Essa aqui, C4B, C2A. E na alternativa, a gente vai ter essa outra estrutura, porque também depois a C3B pode se ligar com a B e continuar quebrando mais C3. Então, o que mudaria seriam as formas de se fazer esse complexo catalítico. Isso, Amanda? No final, a resposta sempre vai ser a mesma. O quê? Ter o C3B ligado no patógeno e o C3A recrutando os fagócitos. Exatamente, a maneira como foi ativado o complemento, tá? No final, olha que interessante, que bonitinho, ó. Bactéria com C3B vai se ligar nos receptores de complemento, CR1, que vai, então, ativar uma endocitose mais eficiente do macrófago, consequentemente a destruição do patógeno, tá? Imagina. E o MAC, não sei se fala MEC, mas né, é português, é MAC. O certo seria MEC, né, porque está em inglês, né? Complexo de ataque à membrana. Tem como início a ativação do C5. Aí a gente tem toda essa convertase aqui, né, que a gente viu, aqui, ó, na via alternativa, que foi formada também, C3B com Bzão, Bzinho, que pode virar, né, mais um C3B aqui também, que pode virar esse centro catalítico de C5. O C5 vai ser quebrado em C3, 5B e C5A. E aí o C5B, ó, que vai começar
a recrutar as outras proteínas do sistema complemento, se ligando na superfície do patógeno. E olha que legal a C8, a C9, é ela que vai formar os poros. Aqui, gente, é uma eletromicrografia, ó, mostrando os buracos que o sistema complemento formaram na superfície do patógeno. Ah, então, precisou também desse centro catalítico aqui do C3b. É C3b, C3b e Bzão Bzinho. Para poder quebrar o C5, liberar o C5b e o C5a, que vai ser também a anafilatoxina junto com a C3a. Tudo bem? Aqui, mostrando para vocês todas as ativações, vou mostrar só um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. Vamos ver. Se está tendo o anticorpo, qual é a via de ativação do complemento? Clássica. Clássica, isso. E aí vamos se ligando, mais proteínas, aí a lectina também, aí vai quebrando C4. Então, conforme as proteínas vão sendo quebradas, elas vão se ligando para as outras e vão virando centro catalíticos para quebrar outras proteínas do sistema complemento, tá? Depois vocês deem uma olhadinha nesse vídeo, que tá bem bonitinho, mostrando todas as vias, tá? Aí, a C3A, C5A, recrutando os outros leucócitos e ocorrendo a liberação das moléculas dos grânulos de secreção. Ou recrutando mais macrófagos. Dê uma olhadinha, que esse vídeo está bem bonitinho, tá? Esse aqui. Ah, aqui começa o... Peraí. Esse aqui é o MAC. Formando aí, então, o túnel, né, que vai deixar um monte de molécula entrar, um monte de molécula sair. A água vai entrando também. E aí vai destruindo o patógeno, tá? Dê uma olhadinha que tá bem bonitinho. E aí a gente tem as natural killer, que são citotóxicas. Por que citotóxicas? Porque são tóxicas para células. Elas destroem células que estão infectadas, né, por patógenos intracelulares, e essas células infectadas liberam interferons alfa e beta, que vão recrutar as moléculas para destruição, e também liberam outras proteínas, outras moléculas na superfície para mostrar para as NK que elas precisam ser destruídas, tá? Então, as NK, quando se ligam nos seus receptores, liberam moléculas que a gente chama de perforinas, que vão destruir as células infectadas. Além disso, as NK, elas vão ser, elas podem ser também ativadas, né, pela interleucina 12, dos macrófagos, e elas também, liberando interleucina gama, ativam os macrófagos. Então, é uma retroalimentação positiva, tá? Os macrófagos liberam interleucina 12, elas são ativadas, que vão liberar interferon gama, esses interferon gama vão ativar os macrófagos, e assim ocorre destruição dos micro-organismos que estão dentro dos macrófagos, que não estão sendo destruídos eficientemente,
e aí a natural killer consegue ativar vias de destruição mais eficientes dos macrófagos, quando ela se liga nos receptores. Então, a gente tem que uma célula infectada por qualquer micro-organismo, qualquer célula nucleada, né, infectada, vai liberar interferon A e B. Esses interferons vão se ligar em receptores presentes em outras células, fazendo com que elas mudem o comportamento do seu metabolismo para que o possível vírus que possa entrar ali não sofra reprodução. Então, ela para a síntese de proteínas, essas células que têm o interferon B ligado, né? Ocorre uma alteração da expressão gênica e elas não fazem mais determinadas proteínas, elas mudam totalmente o padrão metabólico delas, tá? Devido à liberação desses interferons B. Interferons A também vão ser liberados e vão agir também em outras células, ativando as células de defesa. Então, essas células infectadas por vírus vão liberar aí os interferons alfa, o A, ou beta, B, e, com isso, esses interferons vão estimular a resistência à replicação viral em todas as células, né, que foram ligadas aí, esses interferons se ligaram, vai aumentar a expressão de ligantes para receptores nas células NK e ativa também as células NK para que elas possam migrar ali para aquelas células e destruí-las. Então, como se fosse o caminho do João e Maria lá, né, das quimiocinas, tá? Então, a gente tem aqui uma célula saudável e uma célula infectada por vírus. Então, essas células infectadas por vírus vão liberar os interferons. A liberação desses interferons vai fazer com que ocorra a liberação também de outras moléculas aqui receptoras das NKs. As NKs, quando se ligam e encostam nesses receptores, são ativadas e liberam as perforinas para destruir essa célula infectada. Aqui mostrando o tempo após uma infecção viral, em dias, né, o tanto de interferon alfa, beta, TNF-alfa e interleucina 12, e a mortalidade das células infectadas pelas células NK e a mortalidade das células infectadas pelas células T. Então, a gente tem aqui o vírus, né, título viral, e aí, então, a quantidade de vírus, né, que vai aumentando, aí vem a liberação dos interferons, as NK sendo ativadas, e aí com isso a gente tem também a diminuição dos vírus, que vai ocorrendo depois, principalmente pela ativação das células T. E, para terminar o sistema imune inato, a gente tem as células dendríticas, que tem vários tipos de receptores. Ai, tá louca. E, quando elas fagocitam os patógenos, vai ocorrer uma liberação de pedaços desses patógenos que serão expostos para serem apresentados aos linfócitos T e assim eles serem ativados. Então, as células dendríticas são apresentadoras de antígenos. Então, ocorre a degradação do patógeno dentro delas e pedaços desses patógenos vão ser levados para fora para que eles possam ser apresentados às células T e assim ocorrer a ativação delas. Só para a gente terminar, que eu já estou, né, com o tempo já passando já, a gente tem que esses pedaços de antígenos são carregados para fora a partir da ligação com esses complexos MHC1 e MHC2.
Então, a partir do tipo de complexo que levou um pedaço do antígeno, é que a gente vai ter a ativação dos linfócitos TCD4 ou TCD8. Então, é o tipo de MHC que está carregando esses patógenos, pedaço desses patógenos, desses antígenos. Então, a célula dendrítica fagocita o patógeno, destrói o patógeno, pedaços desse patógeno vão ser processados junto com o MHC, e o MHC vai para fora da célula dendrítica. Se for MHC do tipo 2, é porque o patógeno é extracelular. Então, nesse caso, a gente tem a ativação dos linfócitos TCD4 ou helper, que vão ativar depois os linfócitos B, que a gente vai ver semana que vem. Se for do tipo MHC1, é porque o patógeno é intracelular e os linfócitos TCD8 serão ativados. Tá? Então, só para a gente terminar, a gente tem a resposta imune adaptativa, e aí existe uma infecção, os macrófagos e as células dendríticas fizeram a fagocitose desse patógeno, foram para a circulação, depois sistema linfático carregando pedaços expostos desses antígenos lá para o linfonodo. E o que tem no linfonodo? Tem uma população de linfócitos B, linfócitos T, que serão ativados somente se reconhecerem o antígeno lá no MHC da célula dendrítica ou do macrófago. Tá bom? Eu lembro que a Luciana fez a pergunta na semana passada, no linfonodo só vai ter linfócitos T e B? Não. Chegam todas as moléculas do sistema imune, principalmente aquelas que vão apresentar os antígenos para os linfócitos T e B. Aí, aquele linfócito T que foi ativado por reconhecimento do peptídeo, né, do pedaço do antígeno no MHC, vai sofrer proliferação, vai ativar os linfócitos B, e os linfócitos B sofrem proliferação e produzem os anticorpos que vão todo mundo para o sistema linfático e sistema sanguíneo, tá? Para os vasos sanguíneos. Beleza? Sexta-feira, de tomar um vinhozinho para deixar o coração saudável, mas não tem como fugir da imuno, né, Zeitune? Ó, Zeitune, ó, garoto mudado, ficou até o final, Zeitune. Ah, garoto. O que um namoro não faz, né? Ô, Zeitune, tá enchendo o saco, viu? Só para encher o saco. Muda mesmo, Tati, muda mesmo. Ah, que bom, viu?